Você já sentiu que, mesmo indo à igreja, orando e buscando a Deus, existe algo invisível te prendendo? Como se tivesse uma corrente espiritual te segurando, te impedindo de avançar na vida com Deus. Talvez você nunca tenha percebido, mas a raiz do seu cativeiro pode estar em algo que você considera inofensivo: a masturbação. Sim, esse pecado solitário, silencioso e secreto é muito mais perigoso do que parece. E não, isso não é exagero religioso. Há uma guerra espiritual acontecendo, e os pecados sexuais são um dos principais portais que abrem brechas para demônios agirem na sua mente, no seu corpo e na sua alma. O que muita gente não entende é que a masturbação não é só um ato físico, mas um elo espiritual com forças malignas que se alimentam do prazer carnal. Quando você se entrega a esse pecado, você não está apenas satisfazendo um desejo, você está ativando legalidades espirituais. Você está dizendo, sem perceber: espíritos da luxúria, vocês têm permissão para agir na minha vida. E eles agem. Agem na sua mente, criando vícios. Agem no seu corpo, destruindo sua energia espiritual. Agem na sua alma, te afastando da presença de Deus. Eu vivi isso. Eu era cristão, estava na igreja, envolvido em ministérios, mas havia algo que ninguém via. Por fora, parecia tudo certo, mas por dentro eu estava em guerra. A masturbação me acompanhava desde a adolescência. Sempre achei que era algo normal, que Deus entendia, que não era tão grave assim. Até que comecei a sentir que algo estava errado. Meus momentos de oração ficavam vazios. Meus jejuns não tinham mais força. Meus pensamentos estavam sempre poluídos. Eu tentava resistir, mas bastava um gatilho e eu caía de novo. Era como se estivesse amarrado espiritualmente. E estava. A masturbação abriu uma brecha, e por essa brecha entraram opressões que eu não entendia. Pesadelos constantes. Presenças estranhas no quarto. Falta de paz. Sensação de peso espiritual. Vozes que me acusavam dizendo: você nunca vai ser livre. Eu chorava depois de cada queda. Fazia promessas a Deus. Dizia que seria a última vez. Mas voltava, como um escravo. Eu não percebia que havia espíritos agindo, alimentando esse ciclo de culpa, prazer e destruição. Não era só um hábito. Era uma prisão. Muita gente que está assistindo agora vive exatamente isso. Você tenta se libertar, mas algo sempre te puxa de volta. Já se perguntou por que isso acontece? Já se perguntou o que está por trás desse pecado silencioso? Talvez você esteja travando uma guerra espiritual sem saber. E o inimigo quer justamente isso. Que você continue achando que é só um vício, que é coisa do corpo. Mas é muito mais profundo. É espiritual. É demoníaco. E foi isso que eu descobri da forma mais dura possível. Eu já estava na igreja. Ia aos cultos, participava dos grupos de jovens, cantava louvores com lágrimas nos olhos e buscava a presença de Deus como podia. Eu jejuava, orava, lia a Bíblia todos os dias. Por fora, parecia que eu estava firme espiritualmente. As pessoas diziam que eu era um exemplo, mas o que elas não sabiam é que por dentro eu carregava um peso, um fardo secreto, uma prisão silenciosa que me envergonhava profundamente. O pecado da masturbação. Era um ciclo de queda, arrependimento, promessas e recaídas. E quanto mais eu tentava vencer com minhas próprias forças, mais eu caía. Esse pecado parecia inofensivo. No começo, eu tentava justificar. É só um alívio. Deus entende. Mas com o tempo, percebi que aquilo estava corroendo minha alma. Eu sentia vergonha até de orar. Me escondia de Deus. Me afastava espiritualmente, mesmo estando presente fisicamente nos cultos. Havia um abismo crescendo entre mim e o Senhor, e eu não sabia como sair dele. A masturbação estava me consumindo. Eu estava preso num laço espiritual invisível, envolto por pensamentos impuros, desejos incontroláveis e a culpa que me esmagava depois de cada queda. E o mais assustador é que eu não era o único. Comecei a perceber que muitos outros também viviam isso. Jovens na igreja, líderes, pessoas cheias de conhecimento bíblico, mas escravas do pecado sexual. Eu tentava disfarçar, mas meu espírito estava gritando por socorro. Era como se cada vez que eu caía, algo espiritual se fortalecia contra mim. Meus sonhos eram tomados por imoralidade, e muitas vezes eu acordava com a sensação de que tinha sido tocado por algo maligno. O ambiente ao meu redor se tornava pesado, minha mente ficava poluída o tempo inteiro.
e eu comecei a perceber que esse pecado não era apenas um ato físico. Era uma cadeia espiritual que estava me amarrando por dentro, me afastando de Deus e atraindo forças demoníacas para a minha vida. Mesmo tentando esconder isso de todos, eu sabia que não podia esconder de Deus. A presença dele se tornava distante, a voz dele parecia cada vez mais silenciosa, e eu sentia que, espiritualmente, estava me apagando. E era aí que o desespero começava. Eu dizia: Senhor, por que eu não consigo vencer isso? Mas mal sabia eu que a masturbação estava sendo usada como uma arma espiritual para me destruir por dentro. E quanto mais eu ignorava isso, mais o inimigo ganhava força para me oprimir. Eu me sentia preso, contaminado, como se houvesse uma maldição rondando minha vida. Foi nesse momento, quando eu já não aguentava mais, que algo sobrenatural aconteceu. Toda vez que eu caía nesse pecado, a dor dentro de mim era insuportável. Eu me sentia completamente sujo espiritualmente. Eu orava sim e pedia perdão. Jejuava, me ajoelhava chorando, implorando para Deus me libertar. Fazia votos sinceros. Essa foi a última vez, Senhor. Nunca mais. Eu prometo. E por alguns dias, até parecia que estava vencendo. Eu me sentia mais forte, mais conectado com Deus. Mas bastava um momento de fraqueza, uma lembrança, um pensamento, e aquele desejo voltava com força, como se algo demoníaco estivesse sendo alimentado toda vez que eu cedia. Era um ciclo infernal. Prazer momentâneo, culpa avassaladora, afastamento de Deus, e mais uma promessa que eu sabia que não conseguiria cumprir. A masturbação não era só um pecado sexual, era uma prisão espiritual, um cativeiro disfarçado de prazer. E o que mais me destruía era essa sensação constante de estar longe de Deus, mesmo tentando me aproximar. Eu jejuava, lia a palavra, ia para o monte, mas por dentro sabia que estava escondendo algo. Eu não conseguia levantar as mãos no culto sem me sentir um hipócrita. Sentia que o Espírito Santo se entristecia comigo, e isso me corroía por dentro. Era como se cada queda não só me afastasse mais de Deus, mas abrisse um novo buraco na minha alma. Tinha dias que eu nem conseguia orar. A vergonha era tanta que eu só conseguia chorar. Eu me sentia indigno de estar na presença de Deus, indigno de ser chamado de cristão. Às vezes, eu até me questionava: será que Deus ainda me ouve? Será que ainda existe esperança para mim? Eu não sabia mais o que fazer. Tudo o que eu tentava dava errado. Nenhuma estratégia humana funcionava. E o pior era o silêncio. Aquele silêncio espiritual que me deixava apavorado. Porque mesmo que as pessoas à minha volta achassem que estava tudo bem, eu sabia que minha alma estava adoecida, enfraquecida, machucada por esse vício escondido. Eu comecei a perceber que não estava apenas lutando contra a carne, mas contra principados, potestades, espíritos de luxúria, espíritos de imoralidade sexual. Eles sabiam como me derrubar, como me provocar, como manipular meus pensamentos. Às vezes, eu acordava bem, determinado a permanecer puro, mas ao final do dia, eu já estava de novo nas garras desse pecado. Era como se existisse um domínio, um espírito controlador, uma opressão sexual que me vigiava e esperava o momento certo para me derrubar. E toda vez que eu cedia, sentia que algo dentro de mim morria um pouco mais, como se a minha alma estivesse sendo sugada, corrompida, entregue lentamente ao controle das trevas. Até que um dia, tudo mudou de forma radical. Foi então que os sinais começaram a se intensificar. Eu já não estava lidando apenas com pensamentos impuros ou com o desejo de me masturbar. Algo espiritual havia sido ativado, algo invisível, mas real. Comecei a perceber que havia uma opressão sobre mim, algo sombrio e pesado. À noite, os pesadelos se tornaram frequentes. Sonhos com imoralidade sexual, entidades sombrias me observando, demônios sussurrando palavras que me paralisavam. Acordava com o coração acelerado, o corpo suado, sentindo uma presença maligna no quarto. Era como se algo estivesse ali, me observando nas trevas, se alimentando da minha fraqueza, zombando da minha impotência espiritual. O ambiente da minha casa mudou. O clima espiritual ficou pesado. Era difícil ter paz. Mesmo quando colocava louvores, sentia uma resistência no ar. Eu tentava orar, mas minha mente vagava. Pensamentos sujos invadiam meus momentos de oração. Era como se algo me distraísse de propósito, desviando meu foco.
Eu lia a Bíblia e, de repente, sentia um sono incontrolável. Algo estava minando minha conexão com Deus. Eu já não sentia mais a presença do Espírito Santo como antes. A masturbação havia aberto um portal espiritual que permitiu a entrada de espíritos de luxúria, de lascívia, de engano. E eles estavam se manifestando cada vez mais. As madrugadas se tornaram campos de batalha. Eu acordava com calafrios, com peso no peito, com a sensação de que alguém me tocava. Uma vez, senti claramente uma pressão sobre o meu corpo. Não conseguia me mover. Era como se algo estivesse me segurando. Tentei gritar o nome de Jesus, mas minha voz não saía. Foi um tormento. E quando finalmente consegui me libertar, eu sabia. Aquilo era espiritual. Não era psicológico, não era coincidência. Eu estava sob ataque. E a origem desses ataques era o pecado oculto que eu alimentava em segredo. Comecei a entender que a masturbação não era apenas um hábito vergonhoso. Era uma porta aberta. Uma legalidade espiritual que os demônios usavam para ter acesso à minha alma. A cada recaída, eles se fortaleciam. A cada queda, suas garras se cravavam mais fundo. Minha resistência espiritual enfraquecia. Eu já não conseguia jejuar com firmeza. O fogo da oração havia se apagado. Minha mente estava constantemente poluída. Era uma prisão sem grades, mas construída com culpa, vergonha e prazer proibido. O peso espiritual era tão real que eu mal conseguia respirar direito quando tentava buscar a Deus. Era como se um muro invisível me separasse da presença divina. E foi nesse estado de profunda opressão que algo completamente sobrenatural aconteceu. Foi numa dessas noites em que a opressão espiritual parecia mais forte do que nunca. Eu tinha tentado orar antes de dormir, mas as palavras não fluíam. Era como se minha alma estivesse presa, encharcada em culpa e exausta de tanto lutar. Deitei com o coração apertado, carregando o peso dos pecados sexuais, principalmente a masturbação, que continuava me assombrando como uma corrente invisível. A madrugada chegou, e foi então que tudo começou. Eu não sei explicar com precisão se eu estava sonhando, se meu espírito foi arrebatado ou se era uma visão, mas o que vivi foi tão real, tão vívido, que até hoje consigo sentir o impacto. De repente, me vi fora do meu quarto. Estava em pé, sozinho, num lugar escuro, silencioso, mas ao mesmo tempo opressivo. O ar era pesado, difícil de respirar. Não havia luz, apenas uma sombra densa que parecia ter vida. Era como se as trevas me envolvessem, não apenas ao redor, mas por dentro também. Eu sentia que estava sendo observado, seguido, como se algo espiritual me sondasse com intenções malignas. O ambiente inteiro era tomado por uma atmosfera de julgamento, condenação, e eu sabia, aquilo não era um lugar qualquer. Algo sobrenatural estava acontecendo. Meus sentidos estavam aguçados. Eu ouvia gemidos distantes, lamentos profundos, como se almas estivessem sofrendo em algum lugar ao redor. Sentia calafrios, mesmo sem vento. Um silêncio agoniante se misturava com esses sons, criando uma tensão indescritível. Eu tentava entender onde estava, tentava clamar o nome de Jesus, mas minha boca parecia travada. Não conseguia falar. Havia um peso em minha língua, como se a atmosfera espiritual ali impedisse qualquer clamor verdadeiro. Foi então que comecei a andar. Cada passo que eu dava me levava para mais fundo na escuridão. E com cada passo, o sentimento de terror aumentava. Eu sentia que estava sendo levado para ver algo que meus olhos humanos não estavam preparados para enxergar. Havia uma força que me puxava, como se algo além da minha vontade estivesse conduzindo minha alma. A masturbação, o pecado sexual, tudo aquilo estava ligado de alguma forma ao que eu estava prestes a testemunhar. Era como se aquela prática que eu considerava pessoal tivesse criado uma conexão com esse lugar. Um acesso direto. Um portal. Eu sentia que estava prestes a descobrir a verdadeira consequência do que vivia em segredo. E o mais assustador era perceber que eu não estava sozinho. Algo, ou alguém, me esperava naquele abismo sombrio. E ali, naquele início de revelação, minha alma começou a compreender que existia muito mais por trás do pecado do que eu jamais imaginei. E então, como se uma cortina espiritual tivesse sido rasgada diante dos meus olhos, tudo mudou de forma repentina. Eu fui puxado para um lugar ainda mais profundo, mais escuro, mais denso. Uma região espiritual que eu nunca tinha sequer imaginado existir. O ar agora estava impregnado de cheiro de carne queimada e enxofre.
O chão parecia respirar dor. E foi quando percebi que eu estava diante de um vale de tormento. Eu não estava apenas em um lugar sombrio, eu estava em uma realidade de juízo, um território espiritual reservado para os que viveram e morreram nos pecados sexuais. E o que meus olhos contemplaram naquele momento foi tão perturbador que ainda hoje me falta palavras para descrever. Havia gritos, muitos gritos, lamentos profundos que vinham de todos os lados. Eram vozes humanas, de homens, mulheres, jovens, velhos, todos se contorcendo em agonia. Estavam nus, cobertos de feridas espirituais que queimavam sem parar. E foi aí que percebi. Ali estavam os que se entregaram à masturbação, à pornografia, ao adultério, à fornicação, aos desejos impuros e secretos. Vi pessoas com seus olhos em chamas, e entendi no espírito que eram aquelas que usaram os olhos para consumir pornografia, alimentando a alma com impurezas visuais. Cada vez que piscavam, o fogo aumentava, como se os olhos ardessem eternamente por aquilo que escolheram ver em vida. Vi mãos sendo dilaceradas por vermes espirituais. Eram mãos que haviam sido usadas para o prazer solitário da masturbação. Os demônios ao redor zombavam deles, gritando: "Toquem-se agora! Sintam o prazer que tanto buscavam!" Cada palavra era como uma lâmina que rasgava mais fundo a alma daqueles que estavam ali. E o mais assustador era ver que muitos pareciam reconhecê-los. Jovens que um dia estiveram na igreja, líderes, pregadores, gente que havia conhecido a verdade, mas escolheu viver no engano da luxúria, achando que o prazer escondido não teria consequência. Vi demônios deformados com rostos de prazer e ódio ao mesmo tempo. Eles gargalhavam enquanto torturavam as almas ali presentes. Espíritos de luxúria, espíritos de imoralidade sexual, espíritos de lascívia. Todos agindo como carrascos no vale dos pecados sexuais. O calor era insuportável e o tormento não dava trégua. Um homem gritava: "Mas eu orava, eu era da igreja, eu só não conseguia vencer esse vício." E uma voz ecoou: "Você nunca quis se arrepender de verdade. Você alimentou o pecado até o último dia. A masturbação, a pornografia, os desejos ocultos, tudo aquilo que parecia pequeno, banal, secreto, ali se transformava em tormento eterno. Eu vi almas sendo forçadas a assistir suas próprias quedas em vida, revivendo os momentos em que preferiram o prazer carnal ao invés da santidade. E foi ali, naquele vale onde o juízo era real e o arrependimento já não tinha valor, que eu comecei a entender o peso espiritual dos pecados sexuais. No meio daquele cenário de dor e tormento, onde os gritos ecoavam sem cessar e os demônios dançavam ao redor das almas aprisionadas, algo mudou. O tempo parecia ter parado por um instante, e um silêncio sagrado começou a invadir aquele ambiente espiritual de trevas. Mesmo em meio ao caos, senti uma presença diferente, poderosa, soberana. Era como se toda a criação estivesse se calando. E então, eu ouvi uma voz que atravessava tudo, que rasgava as trevas como uma espada de luz. Era a voz de Jesus. Mas não era uma voz suave. Era uma voz firme, forte, carregada de autoridade e, ao mesmo tempo, de tristeza. Uma voz que falava como quem ama, mas também como quem julga. E ele disse: "Olhe bem, muitos estão caminhando para este lugar. E não fazem ideia disso." Naquele momento, meu coração disparou. Era como se o próprio Jesus estivesse me mostrando que esse vale, esse lugar de tormento onde estavam os que se entregaram à masturbação, à pornografia, ao pecado sexual em segredo, não era um lugar fictício. Era real. Era o destino espiritual de milhares, talvez milhões, que vivem na igreja, que cantam, que pregam, que servem, mas que escondem em seus quartos, em seus celulares, em seus pensamentos, uma vida de impureza. Jesus continuou: "Eles acham que é só um hábito. Pensam que podem se arrepender a qualquer hora, mas estão brincando com o pecado, e o pecado está matando suas almas." Senti as palavras de Jesus penetrarem dentro de mim como fogo. Eu tremia. Era como se cada frase que ele falava queimasse dentro do meu espírito. E então, ele disse algo que até hoje ecoa dentro de mim: "Eu te trouxe aqui para que você veja e para que você fale. Alerta o meu povo. Grita, grita aos quatro cantos. O pecado sexual está destruindo vidas. A masturbação é um portal. A pornografia é uma cadeia.
E muitos estão se perdendo porque ninguém tem coragem de dizer a verdade. Meu corpo espiritual se prostrou naquele vale, em lágrimas. A presença de Jesus era santa, imponente, incontestável. E ao mesmo tempo que ele mostrava o juízo, eu sentia o amor dele pelas almas. Não era prazer dele ver ninguém naquele lugar, mas era a justiça sendo cumprida. Jesus então me olhou e, com dor nos olhos, completou: volte e diga a todos, diga que eu ainda estou chamando, que ainda há tempo, que eu quero libertar os que estão presos. Mas eles precisam querer, eles precisam se arrepender, porque o tempo está acabando. E quando ele disse isso, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. De repente, como se tivesse sido arrancado daquele vale com violência, fui trazido de volta. Meus olhos se abriram com um susto. O quarto estava escuro, mas agora tudo ali parecia diferente. Eu sentia um peso tão real, tão intenso, que era como se o inferno ainda estivesse ali comigo. O ar parecia mais denso, minha respiração ofegante, meu corpo tremia. A lembrança daquele vale de tormento, das almas presas pelos pecados sexuais, das palavras de Jesus, tudo ainda estava vivo dentro de mim. Eu me sentei na cama, com lágrimas escorrendo sem controle. Chorei como nunca havia chorado antes. Era um choro de desespero, de choque, de arrependimento verdadeiro. Era como se o Espírito Santo estivesse me purificando através daquele quebrantamento. Eu entendia, naquele momento, que aquilo não tinha sido apenas um sonho ou uma visão. Aquilo havia sido uma experiência espiritual real, um chamado do céu para que eu não apenas me libertasse, mas também libertasse outros através do testemunho que acabava de receber. A masturbação já não era mais só um vício, um hábito ou uma luta pessoal. Agora eu sabia o que ela era: uma armadilha demoníaca, um portal espiritual que havia me mantido escravizado por anos. O pecado sexual não era mais algo negociável. Era morte, era condenação, era sentença eterna. Levantei as mãos trêmulas e clamei com tudo o que havia dentro de mim: Senhor, me perdoa. Eu não quero mais viver preso nisso. Eu escolho a santidade. Eu escolho a tua presença, mesmo que doa, mesmo que custe tudo. E naquele exato momento, senti uma presença descendo sobre mim como nunca antes. Era como se Jesus tivesse ficado ali, no quarto, me observando voltar, esperando que meu arrependimento fosse genuíno. E foi. Eu sabia que algo havia mudado, que uma corrente havia sido quebrada. A opressão ainda tentava me rodear, os pensamentos ainda vinham. Mas agora, havia um fogo diferente dentro de mim. O medo do inferno havia se transformado em um propósito. A vergonha havia sido engolida pela revelação. Eu enxergava com clareza o plano do inimigo: usar os pecados sexuais como instrumentos para destruir não só o corpo, mas principalmente a alma. E eu sabia que muitos outros estavam exatamente onde eu estive, sentados dentro de igrejas, cantando louvores, mas presos à pornografia, à masturbação, aos desejos secretos, achando que isso era só uma fase, sem imaginar que estavam com os pés num abismo. Era por essas pessoas que agora eu chorava. Era por essas almas que eu comecei a sentir uma dor que não vinha de mim, mas do coração de Deus. E ali, no chão do meu quarto, ainda tremendo de tudo que tinha vivido, entendi que a libertação havia começado. A partir daquele dia, eu sabia que não podia mais tratar a masturbação como um simples erro recorrente. Eu havia visto demais, sentido demais. E agora, depois daquela visita espiritual, meu espírito estava consciente de que uma guerra real estava sendo travada, e que se eu não lutasse com armas espirituais, seria vencido novamente. A libertação não aconteceu num estalar de dedos, mas começou ali, no chão do meu quarto, onde eu chorava quebrantado. E o primeiro passo foi confessar com verdade. Eu não escondi mais. Falei com pessoas de confiança, líderes espirituais, irmãos em Cristo. Expor o pecado tirou a força da escuridão. O que está nas trevas tem domínio, mas quando é trazido à luz, perde poder. Em seguida, comecei um processo intenso de oração diária, buscando a Deus com sinceridade, não apenas pedindo libertação, mas desejando intimidade. Eu orava de madrugada, lutava espiritualmente com versículos na boca, me revestia com a armadura de Efésios 6. Entendi que não era apenas uma luta contra meu corpo, mas contra espíritos de luxúria, demônios de lascívia, potestades sexuais que se alimentavam da minha fraqueza.
Por isso, também entrei em jejuns direcionados. Toda vez que sentia o desejo surgindo, jejuava no dia seguinte. O jejum enfraquecia a carne e me dava sensibilidade espiritual. Comecei a jejuar 3 vezes por semana, pedindo a Deus não só libertação, mas transformação. A leitura da palavra se tornou minha espada. Eu mergulhava em versículos como 1 Coríntios 6,18, Mateus 5,28, Romanos 8. A palavra purificava minha mente e me lembrava do que estava em jogo, minha alma. Cada vez que o desejo batia, eu corria para a Bíblia. Comecei a memorizar textos, a orar os salmos, a declarar versículos contra a tentação. Isso alimentava meu espírito e me mantinha firme. Aprendi que o segredo não era só resistir ao pecado, mas encher o coração com a presença de Deus até não haver mais espaço para o desejo impuro. Também renunciei tudo o que me conectava ao pecado. Excluí redes sociais tóxicas. Deletei fotos, vídeos, limpei meus dispositivos, joguei fora roupas e objetos que me levavam a cair. Foi uma verdadeira renúncia radical. Eu sabia que, se quisesse ser livre, precisava cortar o mal pela raiz. Fiz orações de guerra espiritual, declarei quebra de pactos e rejeição de toda a legalidade que havia sido dada ao inimigo por anos de prática da masturbação. E aos poucos, comecei a experimentar liberdade real. Não era perfeição, mas era avanço. A cada dia, a presença de Deus se tornava mais forte, e a voz do inimigo mais fraca. A batalha continuava, mas agora eu lutava com consciência, com autoridade, com identidade. Hoje eu posso dizer que sou livre. Não porque sou mais forte, mas porque entendi que a verdadeira força vem de uma entrega total a Deus. A masturbação, por anos, foi uma prisão espiritual que me roubava a presença, a paz e a autoridade. Mas quando enfrentei esse pecado com seriedade, com renúncia e guerra espiritual, a libertação veio. E se veio para mim, pode vir para você também. Jesus ainda liberta. O Espírito Santo ainda transforma. Mas é preciso decisão. É preciso coragem de encarar o que você esconde, abrir mão do prazer momentâneo e buscar a santidade que Deus espera de nós. Se você assistiu esse vídeo até aqui, entenda. Isso não foi por acaso. Essa palavra chegou até você porque Deus está te chamando. Ele está te dando mais uma chance. A mesma chance que Ele me deu. Não ignore o alerta. O inferno é real. O tormento é eterno. Mas hoje ainda há tempo de se arrepender, se levantar e lutar com as armas certas. A masturbação é um laço espiritual, um vício que abre portais para demônios, mas você pode ser liberto, curado e restaurado, se tomar a decisão de romper com isso agora. Se você está preso nesse pecado, isso é um alerta de Deus. Não espere ver o inferno para mudar. Comente aqui: eu quero ser livre do pecado sexual, se você quer oração e libertação. Isso é mais do que uma frase. É um ato profético. É uma declaração de guerra contra o vício que tenta te destruir. Se você chegou até o final, se inscreva no canal agora para não perder os próximos testemunhos que vão abrir seus olhos espirituais e te ajudar a vencer essa batalha. Comenta aqui embaixo a palavra-chave do nosso canal: pecados sexuais. Eu vou ler cada comentário e orar por vocês. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais vidas e, se possível, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Sua alma e a alma de quem você ama valem mais do que alguns minutos de prazer. Agora, assista o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Nele, você vai descobrir como os demônios agem através dos desejos sexuais ocultos e o que você pode fazer para fechar definitivamente essas portas espirituais. Até lá!